primeiro templo, que leva o nome de Salomão, levou 20 anos para ser construído. Finalizou-se a obra, Deus encheu aquela casa com a sua presença. Vamos continuar hoje lendo, está em 2 Crônicas, capítulo 8. Meu Deus, antes de nós lermos a tua palavra, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e aceite, meu Deus, as nossas vidas e também revele a tua palavra para nós. Abre o nosso entendimento. Amém. Versículo 1. Sucedeu, ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão edificou as cidades de Hirão, lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Mate-Zobá e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto e todas as cidades de provisões, que edificou em Ramate. Edificou também a alta Bet-Aron e a baixa Bet-Aron, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos. Como também a Baalate e todas as cidades de provisões que Salomão tinha e todas as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros e tudo quanto conforme ao seu desejo. Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que tinha ficado, dos heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus, que não eram de Israel, dos seus filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão os fez tributários até o dia de hoje. Porém, dos filhos de Israel, Salomão não fez servos para a sua obra, mas eram homens de guerra, chefes dos seus capitães e capitães dos seus carros e cavaleiros. Destes, pois, eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250 que presidiam sobre o povo. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. E o comentário diz: a filha de Faraó, o rei, se casou com uma mulher pagã, como parte de uma estratégia política. Ele sabia que agia errado, mas por isso não a levou para morar na cidade de Davi, onde a arca da aliança ficava. Isso mostra também que ela não se converteu ao Deus vivo. Posteriormente, Salomão foi influenciado à idolatria, mas ele não conseguiu levar suas mulheres estrangeiras à obediência aos mandamentos sagrados. Eu penso assim, que o fato dele não querer a presença dela naquele lugar, porque aquele lugar era santo, ele também não poderia tê-la, né? Mas o que valia naquele tempo, né, para ele, na cabeça dele, era as alianças. Essa aliança, na verdade, ele estava confiando no homem e deixando de confiar em Deus. Aos pouquinhos é a queda do ser humano. 12. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor, que tinha edificado diante do pórtico, e isto segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas e nas solenidades 3 vezes no ano, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa das tendas. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para seus ministérios, como também as dos levitas, acerca dos seus cargos, para louvarem e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. E não se desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e levitas, em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar, e assim se concluiu a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elote, a praia do mar, na terra de Edom, e enviou-lhe Irão, por meio de seus servos, navios e servos práticos do mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e as trouxeram ao rei Salomão. Salomão então concluiu aquela obra magnífica do templo, e agora ali era a referência do nome do Senhor. Agora Provérbios 25, diz assim: também estes são provérbios de Salomão,
os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Os céus pela altura e a terra pela profundidade, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhados diante do príncipe que os teus olhos já viram. Não te precipites em litigar, para que depois, ao fim, fique sem ação, quando o teu próximo te puser em apuros. Pleiteia a tua causa com o teu próximo e não reveles o segredo a outro, para que não te desonre o que o ouvir e a tua infância não se aparte de ti. Como maçãs de ouro com salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. O comentário diz: maçãs de ouro em salvas de prata. Salomão tinha muitos objetos de decoração que adornavam seu palácio, por isso usa um belo utensílio para ilustrar o valor da boa palavra. Um bom conselho tem o poder de nos mover à direção certa e de nos ajudar a vencer limitações. A palavra dita em tempo oportuno atribui honra a quem o profere. Ela é valiosa, pois ergue, incentiva, alegra e fortalece quem a ouve. Quanto sofrimento poderia ser evitado se as pessoas soubessem dosar suas palavras e se comunicassem adequadamente? Poucos seriam feridos e todos seriam beneficiados. Se a boa palavra dos homens é reconhecida e admirada, imagine quanta estima, valor e perfeição há na palavra de Deus. Afinal, nela encontramos direção para o dia a dia e o caminho que nos conduz à vida eterna. A palavra de Deus é esse ouro, precioso. Quem realmente se dedica a ler, não para ter informações, porque tem gente que ela lê a Bíblia apenas para dizer que leu ou tem informações dela, mas ela entender o motivo da vida dela e ela querer praticar o que ali está sendo ensinado. Então, ela está aproveitando o tesouro que ela tem nas mãos. Versículo 12. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repressor para ouvido atento. Como frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refresca a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Comentário do 14. Vangloriar-se. O Oriente é uma região naturalmente quente e seca. Diante disso, quando as pessoas viam as nuvens e os ventos chegarem, se alegravam bastante com a possibilidade da chegada das chuvas. Quando isso não acontecia, era uma completa decepção. Tal como essas nuvens, são as pessoas que se gabam dos seus feitos e mostram aos outros aquilo que não são. Elas criam falsas expectativas, pois prometem o que não podem ou que não querem cumprir, e assim frustram e entristecem quem está ao seu redor. Palavras ilusórias podem parecer vantajosas, mas a verdade sempre virá à tona. Por um breve tempo, a mentira pode trazer glória, mas quando é descoberta, traz vergonha e dor. Por isso que a mentira não vale a pena, porque ela faz você ganhar ilusoriamente, enganosamente, mas depois vem a consequência. No 15, pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes deles e o venhas a vomitar. O comentário diz, só o que te basta. Os diversos tipos de alimento foram criados pelo Todo-Poderoso para que a humanidade possa desfrutar do sabor e dos nutrientes que proporcionam vigor para o corpo. No entanto, se o ser humano exagera no consumo, até mesmo aquilo que seria para o seu bem se torna uma armadilha para destruir sua saúde. Quantas são as pessoas que abusam quando se deparam com uma refeição saborosa? Exageram nos doces, na gordura
e nos carboidratos e assim trazem malefícios a si mesmas. Não só a comida, mas tudo que demasia é prejudicial, como trabalho, exercício físico, entretenimento, tudo mais. Por isso, tenha discernimento e equilíbrio para pautar suas escolhas a fim de não sofrer prejuízos terrenos e espirituais. Seguindo para o 17. Não ponhais muitos pés na casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e passe a te odiar. Então, um bom conselho para pessoas que gostam de fazer visita à casa dos outros. 18. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. Poderíamos até chamar esse versículo de fake news, né? Hoje é o que mais se espalha tão rápido pela internet. O comentário do 18, o falso testemunho. Pessoas que ferem, mentem e são injustas com o seu próximo são comparadas a um martelo, uma espada afiada e uma flecha certeira. Essa analogia é usada para mostrar os desafios e as dores da convivência humana. Afinal, quantas pessoas sofrem com gente que empenha suas forças para espalhar fofocas e calúnias a fim de destruir amizades e reputações. Mas quem age assim não ficará impune, pelo contrário, terá o Altíssimo como adversário, pois ele detesta a mentira e a hipocrisia. Seguindo para o 19. Como dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal, no tempo da angústia. O que canta canções para o coração aflito é como aquele que despe a roupa num dia de frio, ou como vinagre sobre o salitre. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. Então, ele está falando de fazer para o próximo, mesmo que ele seja seu inimigo, mas você dá o melhor para ele, né? Ofertar o melhor para ele. E dessa forma, ele diz, amontoarás brasas sobre a tua cabeça, quer dizer, você vai ter bênção, sobre a cabeça do justo a bênção, são elas. Por você cumprir a palavra de Deus, amar o seu próximo como a ti mesmo. 23. O vento norte afugenta a chuva e a face irada, a língua fingida. Melhor é morar só num canto de telhado do que com a mulher breguenta numa casa ampla. Então, de novo, ele fala da mulher, né? A mulher briguenta, a mulher marrenta. No 25, como água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vindas da terra distante. Como fonte turvada é manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, assim a busca da própria glória não é glória. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O comentário do bispo diz autodomínio. No passado, a proteção de uma cidade estava nos seus muros. Se eles fossem derrubados, a cidade se tornava desprotegida e vulnerável ao ataque dos inimigos. Da mesma forma, a pessoa que não se domina está exposta ao sofrimento, porque age pelo impulso. Suas ações são tolas, pois ela não consegue usar a inteligência para ponderar e fazer as melhores escolhas. Conter o espírito é dominar o próprio ímpeto e os próprios sentimentos, pois aqueles que não se dominam acabam se entregando às paixões. Com isso, se tornam continuamente prisioneiros dos problemas. Como Jericó, quando os muros caíram, então ali foi o fracasso total da cidade de Jericó, porque eles tinham a sua confiança na muralha e ela caiu. Então assim, a pessoa que também não se domina, né? Sabe aquela pessoa que por vezes ela fala até o que não deve? Às vezes é aquela pessoa que fala assim, eu sou sincera até demais, é o sincericídio, né? Ela comete suicídio com as suas palavras, ela compromete a sua vida, ela compromete ela própria, ela enfim, né? Às vezes a pessoa, às vezes não, ela tem que ser equilibrada, ponderada, pensar antes de falar. Provérbios 26. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Assim como neva, não vai nevar no verão, então assim também é a honra, né? A pessoa não vai receber a honra porque ela é tola. No 2, como ao pássaro vaguear, como a andorinha voar, assim a maldição sem causa não virá. O comentário diz, maldição sem causa. No mundo, nada acontece por acaso. Isto é,
Bênçãos e maldição são resultados da ação do ser humano em relação à própria vida espiritual. Desde Adão e Eva, a desobediência tem sido a causa comprovada de muitos infortúnios. Por isso, aqueles que desobedecem à palavra de Deus ficam vulneráveis e sujeitos a carregarem maldições com causa. Porém, aquele que é justo, fiel e temente à voz do Altíssimo não está sujeito a nenhuma praga ou maldição proferida por ímpios, pois sua vida é protegida do mal. Então, se você tem andado com Deus, tem sido fiel, você não se preocupa com a maldição, porque ela não pega. Mas o problema é quando você está em dúvida. A dúvida faz com que qualquer vento de maldição venha apanhar você. Por isso que não há maldição sem causa. Tem gente que fala, eu estou sendo castigado por Deus, e Deus não castiga ninguém. Então não há castigo, há consequências. Eu planto o que é mal, vou colher o que é mal. Planto o que é bom, vou colher o que é bom. 3. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo as suas estultícias, para que também não te faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo as suas estultícias, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sorve, aquele que manda mensagem pela mão de um tolo. Como as pernas do coxo que pendem flácidas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que arma afunda com pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. O poderoso que formou todas as coisas paga ao tolo e recompensa ao transgressor. Como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultice. O comentário diz, voltar ao erro. O autor lança mão de um comportamento comum do cachorro para trazer um precioso ensinamento espiritual. Embora seja uma cena repulsiva, a Bíblia a cita para promover temor no ser humano. Quando o estômago do cachorro rejeita o alimento, ele vomita. Depois dá a meia volta e come novamente o seu vômito. Isso foi dito para advertir aquelas pessoas que depois de conhecerem o Evangelho e se libertarem dos seus pecados, abandonam a fé e voltam à prática dos seus antigos erros. O apóstolo Pedro também citou esse provérbio para que aqueles que estavam limpos das transgressões não retornassem a eles. Está em 2 Pedro 2, do 20 ao 22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espajadouro da lama. Uma vez que Deus nos tirou do Egito, da lama, da sujeira, por que eu vou voltar a ela, né? Vamos manter a sã consciência, né? Vamos manter firmes até o fim. 12. Tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e cansa-se até de torná-la a sua boca. Ele fala bem do preguiçoso, né? Que ele não quer sair da cama, que ele fica girando. Olha, vem o leão e ele gira para um lado, gira para o outro. O leão vai ter todo o trabalho de comê-lo. Então, no 16, mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas, como o louco que solta faísca, flechas e mortandades. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apagará. E não haverá intrigante, cessará a contenda. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas.
As palavras do intrigante são como feridas, elas descem ao mais íntimo do ventre. Como o caco do vaso coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes com o coração maligno. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano, e a sua maldade será exposta perante a congregação. O que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Comentário do 27. A lei da colheita determina que os planos traçados pela pessoa que tentar prejudicar alguém, cedo ou tarde se voltarão contra ela. Este exemplo citado é do ímpio, que cairá na cova que ele próprio fez, ao ter sua maldade revelada. Isso mostra que quem planta, colhe. Um exemplo prático disso aconteceu em Ramã, que foi encontrado na mesma forca que armou para matar Mardoqueu. Esther 7:10 diz: enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Ramã, ele era um general e odiava os judeus naquela época de Esther. E esse homem chamado Mardoqueu, ele era tio de Esther. E ele, então, não quis se curvar quando o rei passou, porque ele só se curva na presença de Deus. Então, esse homem, Ramã, planeou a morte dele a qualquer custo, mas terminou que aquela forca que ele montou para matar ao homem de Deus, a Mardoqueu, serviu para a própria morte dele. Então, permaneça firme, confie em Deus até o fim, ele vai ser a sua salvação. Aliás, salvação só está em Jesus. Religião não salva, igreja não salva, homem nenhum pode salvar, só Jesus, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Se você gostou de todo o conteúdo que nós lemos, dê o seu gosto, faz o seu comentário, não deixe de comentar, isso nos ajuda, nos fortalece quando você comenta e fala que aquilo que Deus tem falado com você também. E claro, manda esse vídeo para as pessoas que você conhece. Fique bem.